Boa noite a todos e a todas. Seja bem-vindo, Rony, seja bem-vindo, Andréia, seja bem-vindo, Rosinaldo e todos os outros que se encontram presentes. Estão ouvindo? Sim, senhor. Muito bem. Então, Rony, antes de você entrar, nós estamos fazendo um bate-papo aqui, quem começaria primeiro. Então, vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação dos nossos palestrantes. E você começa, Rony, não tem problema nenhum? Está ouvindo, Rony? Está me ouvindo, Rony? Lindon, ele colocou no Oi? chat que está sem áudio. Acho que ele já deve estar tentando resolver. Ele Está disse que vai reconectando. reconectar, Tá, Lindon. estou. Ok, já estou lendo aqui. Tudo bem. Já. Pessoal, estamos só aguardando a conexão do Rony novamente, que ele desativou. Pois bem, enquanto o Rony não entra, eu vou fazendo uma pequena apresentação dos nossos componentes da live. Primeiro, vamos começar pela Andréia. Andréia é servidora pública do IFPA Campos Marabá. Ela tem no seu currículo mestre em Educação da Universidade Estadual Paulista, especialista em Gestão de Segurança de Alimentos
pelo Centro Universitário. 2019, graduado em Administração Pública pela Universidade Federal do Pará. 2015, graduado em Tecnologia de Alimentos das Universidades do Estado do Pará, UEPA. Foi gerente técnico de análise de alimentação, trabalhou na Secretaria Municipal de Ambiente de Marabá. Atualmente é técnico de alimentos e laticínios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, do campus Marabá Rural. O Nobre Reginaldo é técnico de laboratório na área de mineração, é um servidor lotado no IFPA do campus Belém há 7 anos e tem como participação no GT Carreira Estadual e Nacional do Sinasef. O Nobre Rony iniciou sua atuação no sindicato, ele é do Instituto Federal do Mato Grosso, é técnico de administração, assistência administrativa lotado na Escola de Formação do setor vinculado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal. Rony é graduado em Gestão Pública pela Universidade Católica Dom Bosco e possui uma especialização lato sensu de Gestão Pública com ênfase na complexidade pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente, ele integra o grupo de trabalho de cargo do GT no Ministério da Educação e faz parte da CNS, do Sinasef, além de fazer parte da Comissão Nacional de Supervisão e faz parte da pasta de técnicos administrativos da Direção Nacional do Sinasef, na gestão 2004-2026. Rosinaldo, enquanto o Rony não chega, vamos fazer uma explanação. Eu passo para você 10 minutos, pode ser? Porque não vamos poder ficar aguardando o Rony. Cheguei. Eita! Ele tá falando de ti. Opa! Acabou de ti, homem. Já fiz sua apresentação, Rony. Mais uma vez, Já seja ouvi, já. bem-vindo perante a todos os colegas. Você ouviu a apresentação? Ouvi, sim, meu querido. Pronto, então já... E lembrando que nenhum dos três escreveu num livro e nem publicou nada em revista. Porque geralmente as pessoas... geralmente as pessoas citam esse fato. Não... Então tá. Rony, a palavra está com você. Nós fizemos aqui um bate-papo e ficou para você 20 minutos fazer sua explanação e... no arcabouço da correria, eu sei que você estava lá botando em reunião e nós estamos aqui a seu aguardo. O microfone é seu, esteja com a palavra. Companheiros e companheiras, eu estava aí, como o Lindon Johnson falou, eu estava em viagem, acabei de chegar de 900 quilômetros aqui no nosso pequeno estado de Mato Grosso, que, como o de vocês, é um pequeno estado, né? Os maiores estados aí do nosso país. Mas que foi me chamado aqui para a gente estar dialogando, né? Na perspectiva de como que está a carreira técnico-administrativa, os nossos acordos, os nossos termos de acordo, os nossos grupos de trabalho, né? Que nós estamos aí tomando par desde o nosso pós-greve, né? Nós tivemos lá o termo de acordo 11, que rege aí os nossos itens da nossa greve, né? Das nossas conquistas da greve. E dentro desses itens estava aí as expectativas, né, de negociação dentro dos grupos de trabalho, né? Entre esses itens importantes que a gente tinha como discussão, tem a RSC e as 30 horas, né? E aí eu vou passar um relato aqui para vocês de como está o andamento a nível geral de toda essa discussão dos nossos grupos de trabalho. Primeiramente, a gente tem que frisar, né, que nós temos aí definidos, junto ao governo já e de imediato, após o termo de acordo, 3 grupos de trabalho. O grupo de trabalho de desenvolvimento, né, que trata das regras de transição da nossa carreira, da estrutura da malha salarial que nós temos hoje para a nova estrutura, bem como além dessa regra de transição, algumas questões mais vinculadas ali ao decreto 9.991, correto? Que diz respeito ali à questão da capacitação, né? Lembrando que a gente tem 2 decretos que falam sobre a capacitação dos servidores também, para além do decreto 9.991 de 2019. Aí nós tivemos também o GT Cargos, né, que nesse primeiro momento estava trabalhando aí nas atribuições dos cargos ativos, né,
que, como nós todos sabemos, nós tivemos uma revogação do ofício 15 do MEC, que tratava das atribuições do PCCETAI, e aí nós precisamos rediscutir essas atribuições, então está sendo rediscutido nesse grupo de GT Cargos, né? E as atribuições que estão sendo discutidas são aquelas dos cargos ativos hoje, né? Que estão aí ativos hoje, possíveis de concurso, né? Com exceção do pessoal ali da intérprete de Libras e mais alguns outros cargos que foram criado novas descrições, não novas descrições, foram atualizadas as descrições para constarem em um novo decreto, né? Que vai conter ali em torno de 46 descrições de cargo, inclusive dos 2 cargos amplos, né? Que já foi uma definição da nossa plenária. A gente tinha uma definição de 3 cargos, mas o que foi encaminhado pelo governo seriam 2 cargos amplos, né? Um de nível médio e um de nível superior. E o GT RSC, né? Um GT muito polêmico, o pessoal cria muita expectativa, né? Porque do nosso acordo de greve é o que trará para toda a categoria o maior ganho financeiro, né? Porque nós temos aí uma boa parte da categoria que está aí ou com a especialização ou já com o mestrado, que aí a mudança da RSC, tanto para o nível 5 quanto para o nível 6, ela terá aí um incremento de 23, de 22 ou 23% na medida de que você for adquirido, né? Então a gente está nessa fase. Vou falar um pouco do que foi discutido no GT Desenvolvimento, né, que foi também ponto da nossa última plenária, que foi discutido nesses grupos, e ao final faço uma avaliação, né, do que dá para ser encaminhado e do que precisa ser encaminhado. Do GT Desenvolvimento, né, a gente tinha encaminhado uma minuta, né, de projeto de lei, onde constavam as regras de transição da malha salarial anterior para essa malha salarial nova com 19 níveis na vertical. E aí, o governo retirou essa regra de transição, pelo menos foi o que foi falado na reunião, né, com o MGI, que eles tinham retirado essa regra de transição porque eles entendiam que já estava implícito a regra de transição na virada da malha, né? O que a gente entende que não é bem assim. Por que eu falo isso? Porque nós temos aí servidores, somente servidores mais antigos da instituição, que já está ali no nível 4 de capacitação e que possivelmente ainda não atingiu o nível 16 de capacitação no 416, né? Que na conversão da tabela não vai atingir o nível 19 e também não vai poder acelerar as 3 vezes possíveis, né? Que é a aceleração da capacitação, que agora a capacitação vai ser utilizada como aceleração, provavelmente não vai poder acelerar. E o grupo de trabalho estava discutindo uma forma de aproveitar esses certificados para aqueles que já estão no nível 4 de capacitação, para que haja um enquadramento e uma aceleração ainda dentro do processo de transição, né, de uma carreira para outra. Além disso, no GT Desenvolvimento foi discutido algumas questões, a autonomia das instituições com relação ao programa de capacitação, né, o plano de desenvolvimento dos servidores técnico-administrativos, plano de capacitação institucional, que pelo decreto 9.991 ele tem uma certa subordinação ao ENAP, né? Inclusive dando prioridade na oferta de cursos, primeiro você tem que consultar o ENAP e depois você consegue fazer essas ofertas de cursos aí pelas instituições. Foi questionado essa dependência do ENAP, e uma das propostas é que tire essa dependência e garanta a autonomia das instituições federais de ensino, tanto universidades quanto institutos, nesse processo de capacitação dos servidores. Outra questão que também foi levantada no decreto é a questão do percentual, né, possível de afastamento, né? Esse percentual de afastamento hoje, para a licença capacitação, ele está ali num teto de 5% do quadro de pessoal das instituições, e pela bancada lá foi apresentada uma proposta de retirada desse percentual, né, de 5% desse teto de 5% e deixar a critério das instituições, né, a avaliar essa liberação, né, e não ter mais essa limitação. Pela matemática, inclusive, que foi colocado na plenária, esses 5% seria, numa lógica ali de a cada ano você ter em torno de 20%, né?
dos servidores e ao longo de 5 anos, que é o prazo da licença capacitação, você conseguiria que todos os 100% dos servidores teriam pelo menos a oportunidade de tirar a licença. O que a gente sabe que às vezes não ocorre, porque às vezes não dá para você tirar os 5% e aí, ali para o final do vencimento da licença, acaba acumulando, e por isso a necessidade de ampliar essa margem aí, né? Talvez 10%, 15%, para que haja uma margem de erro na utilização da licença, haja vista que ela não acumula mais como era a licença prêmio. Tá certo? A licença prêmio nossa já acabou faz muito tempo, acho que desde 98, se não me engano. E aí, agora a gente tem a licença capacitação, ela não acumula. Então, dos pontos que foram discutidos no GT Desenvolvimento, os mais, assim, incisivos foram estes, né, da licença, da questão do edital para afastamento, da questão da autonomia das instituições e dessa regra de transição para a nova estrutura. Né? Isso aí, em termos gerais, foram uma das principais pautas que foram discutidas e também uma questão das instituições federais de ensino se tornarem escolas de governo, mas isso aí a gente superou na plenária nacional e vai levar nossa posição do Sinasef para o grupo de trabalho lá. Quem participa é a colega Daniela, né, lá de São Paulo, e vai estar compondo o GT agora também. Acho que o companheiro Osni e mais outra companheira lá, a Elisângela, vai estar compondo o GT Desenvolvimento. Em relação ao GT Cargos, eu vou deixar a RCC por último, né? Os GT Cargos, como eu tinha falado anteriormente, a gente trabalhou nas atribuições de todos os cargos ativos que nós temos hoje, né, no PCCETAI. Esse relatório, ele gerou a descrição de aproximadamente 42 cargos, né? Esse relatório, assim que ele for votado no pleno da CNS, ele vai ser encaminhado para as bases, para apreciação, e depois vai ser submetido ao governo para avaliação também. Mas dentro desses cargos que já foram avaliados aí, nós temos aí a nova classificação e a retomada do pessoal, dos assistentes de alunos, já no nível D, né? Porque não vai haver mais contratações de profissionais, né, nas instituições federais de ensino de nível C mais. Então, a partir do ano que vem, toda e qualquer contratação, ela ocorrerá a partir do nível D e nível E. Né? Nós temos aí os dois cargos amplos, que é o cargo técnico em educação e o analista em educação, né? Que foi até aprovado na nossa plena do Sinasef, e a partir do ano que vem, todos os cargos eles vão ser contratados apenas nesses dois níveis, e aí barra a sua especificidade, a sua área, né? A sua especialidade. A gente tem as grandes áreas, foram discutidas o formato de grandes áreas, né? Tipo assim, para as áreas do conhecimento, e após o formato das grandes áreas, a gente tem aí as especialidades que foram definidas, e dentro dessas especialidades a gente foi descrevendo as atribuições dos cargos com base no CBO, no novo CBO, já atualizando essas descrições e mantendo aquelas descrições que já e algumas que já tinham no decreto, no ofício 15, né? Anterior, que ainda estava atualizada, a gente manteve algumas e algumas a gente atualizou. Tá certo? Inclusive, tem uma que foi atualizada, que é uma nova especialidade que está surgindo aí, que é o psicopedagogo, né? Então, é um cargo que está na previsão de atribuições trabalhadas pelo GT Cargo, que poderá aí provavelmente ser contratado futuramente, né, para além desses cargos da comunicação que estavam vedados de concurso, mas agora eles foram para o cargo amplo nas suas especialidades, tá certo? Além disso, o GT Cargos, além dessas atribuições e os dois macrocargos, ele está definindo também as atribuições dos cargos antigos, né? Atualizando as atribuições dos cargos antigos ou do antigo PCCETAI, tirando os cargos amplos, para que haja, né, uma regulamentação dessas atribuições, porque hoje nós não temos nenhuma. Né? Então, além disso, além dos novos cargos, dessas novas especialidades que vão ter para o novo decreto, que deve estar saindo, o governo tem a intenção de publicar esse decreto até início do ano que vem. Essas atribuições também dos cargos que vão ficar aí no PCCETAI, que não vão migrar
para esses cargos amplos, né? Seria aí o administrador, o assistente de administração, o pedagogo, o psicólogo, todos esses cargos que já têm os nomes do titular de vaga específico, eles não irão migrar para esse novo cargo amplo, né? A partir que haja a vacância, pelo menos é o que está na proposta de minuta do texto, assim que eles forem se aposentando, né? Na hora que for aposentando ou pedindo exoneração, esse cargo vai ser convertido num cargo amplo e vai ser contratado na nova especialidade. Agora, esse GT cargo, depois que fechar o relatório, ele vai virar o GT racionalização, que é a grande polêmica que existe no PC-CETAI desde 2005, né, que está prevista essa racionalização no artigo 18 da Lei 11.091, e até hoje não foi feita, né, então esse GT Cargos ele vai se transformar, né, no GT Racionalização, né, vai ser reconduzido, pessoal, para que haja essa discussão da racionalização também até, se não me engano, até janeiro do ano que vem, né? A ideia é eu pegar o quê? Pegar todos aqueles cargos que tinham lá no Púplice, né? Vou falar Púplice porque é uma abreviação que tem lá do Plano Único de Cargos e Retribuições que tinha anteriormente, né? É de 1987, se não me engano, que lá nós tínhamos quase 300 cargos, né? E a gente vai pegar todos esses cargos e que estavam divididos em apenas 3 níveis, né? O nível de apoio, o nível médio e o nível superior. E aí, com o PC-CETAI, foram subdivididos em 5 níveis, né? Dois, o nível A, B, C, D e E. A gente vai ter que fazer esse reestudo do passado aí de como estavam distribuídos esses cargos anteriormente e como nós vamos reenquadrá-los nesse PC-CETAI, né? Nessa racionalização de cargos que vai ocorrer através desse grupo que vai ser instaurado ainda, né, pelo governo, provavelmente ainda esse mês, tá certo? E aí, além do GT Cargos, nós temos também, né, um famoso GT RSC, né? GT RSC, muito polêmico, porque conforme definido nos grupos de trabalho e na CNSC, foi encaminhado até para todas as bases uma minuta, né? Uma proposta de minuta de PL, né? Que foi encaminhado para o Ministério de Gestão e Inovação também, aprovado no pleno da CNS. Eu não participava ainda da CNS, eu entrei agora na nova composição da DN, mas já tinha sido aprovada essa minuta, e aí o governo respondeu que provavelmente o ARCC não vai constar da forma como estava na minuta no PL, e que provavelmente vai precisar lançar um novo PL, né, para tratar da RSC, né? Na nossa minuta, a RSC que foi encaminhada para o governo, ela tinha lá 6 níveis, né, de RSC, a partir ali do nível fundamental completo, né? Você tem o nível A, B, C ali, você tem os níveis ali de educação formal, e aí você tinha 6 níveis de RSC. Não havendo até a RSC de 6, que seria equivalente à titulação de doutorado, né? Dentro desse grupo, dessa minuta, foi encaminhado também a discussão das competências, né, da RSC. Foram definidas 6 níveis de competências ali, que vão ser desmembradas em saberes, né? Tem ali a experiência profissional. Vocês receberam uma tabela aí também, acho que foi mandado uma tabela a nível nacional para discussão no último GT, que tinha ali as 6 competências gerais e as específicas que vão ser pontuadas ali e estão sendo trabalhadas. Nesse primeiro momento do grupo de RSC, foi discutido esse guarda-chuva, a gente chamou de guarda-chuva maior, né, para depois fazer as competências menores que seriam subdivididas ali nos afazeres, que seriam pontuados, para depois definir o grau de pontuação que cada um desses afazeres vão estar sendo pontuados ali para cada nível, né? Assim, esse GTRSC ele já está bem avançado, né? A única polêmica que a gente tem é com relação a essa questão da minuta do PL, né? Que a gente gostaria que já nessa minuta constasse a previsão da RSC. Ninguém tem acesso a essa minuta até o momento, pelo menos não chegou ao meu conhecimento, nem o MEC, a gente tenta contato,
e não conseguimos acesso a essa minuta prévia pelo MGI, foi encaminhado, mas não retornou a resposta, né? Inclusive, via ofício, nós cobramos aí a questão da resposta, consultamos ali o pessoal do MEC para ver o que estava de fato indo nessa minuta, né? E até agora nós ainda não descobrimos o que foi encaminhado, né? O que vai ser encaminhado pelo governo, até porque a minuta parece que vai ser encaminhada ainda semana que vem, né? Tá fechando aí o restante das carreiras que fizeram acordo e o governo vai mandar ali uma minuta de projeto de lei. Como foi falado ontem na nossa audiência pública lá dos acordos do serviço público, ela tem mais de 700 páginas, né? E várias carreiras sendo é, é, reenquadradas, reestruturadas e vários aumentos aí previstos. Então, assim, para finalizar, eu acho que já está quase dando meu tempo, que eu não vi o time aqui. Nós estamos aí trabalhando muito fortemente nesses grupos, nesses GTs, né? RSC, cargos e desenvolvimento. E agora vamos começar na racionalização para a gente entregar aí um trabalho para toda a base até o início de janeiro, né? Que é o prazo que a gente vence aí, o nosso prazo da greve, né? E aí, com relação, para finalizar de fato, às 30 horas, quem está participando desse GT é a companheira Lídia e o companheiro Elton John, que está em discussão com o MGI, né? Naquele último GT que foi chamado pelo MGI, que está ali discutindo o enquadramento dos aposentados e a questão das 30 horas, foi para o MGI. A princípio, não houve avanço nessa pauta, né? Não houve uma discussão de avanço nessa pauta das 30 horas para todos os servidores do PC-Setai, mas a gente acredita que vai ser necessário uma grande mobilização das nossas bases para que haja aí, de fato, essa implementação, né? Porque no entendimento do governo, o famoso PGD, ele contempla uma boa parte dessa questão das 30 horas, né? Aquele programa de gestão por desempenho e cada instituição está implementando de uma forma diferenciada, tá certo? Então, em via de regra, dos nossos acordos e do nosso GT, seria isso. Fico aí à disposição de vocês para estar dialogando e respondendo as perguntas que forem necessárias. Tá certo, companheiro? Lindinho, Rosinaldo, tá ok? Não sei se eu já Obrigado, falei de Rony, pela tudo sua aí. explanação. Foi bastante esclarecedor. Eu acredito que o Rosinaldo tenha. Rosinaldo, se proponha, por gentileza, a palavra é sua. Obrigado, Lyndon Johnson. Obrigado, Rony. Eu vou falar aqui mais sobre as discussões que a gente teve nas duas reuniões que a gente fez aqui no nosso GT local aqui do campus, né? Do campus aqui assim de Belém, que é o maior campus aqui do ISPA. A gente fez duas do ET nacional, né? E os docentes eles também estavam fazendo essas assim, mobilizações. E para dar um overview geral do que basicamente foi assim discutido, com base naquilo que dá para ser dialogado logo de imediato, que já tem nos acordos, porque no nosso GT a gente falou de várias outras coisas, mas que vão ser pautas para 2026, entrada lateral para os tais, esses negócios assim, mas não é uma pauta de agora necessariamente. A discussão que a gente teve aqui muito grande, né? Foi da gente ter um jeito de entrar aí nos cargos novos, porque a gente leu aí, né, a minuta que saiu lá da CNSC, a galera ficou meio na dúvida ali, né, da forma que vai ser delineado aí os novos cargos, né? Inicialmente a informação que a gente tinha é que os novos cargos iam ser somente para os cargos vedados ali, né, que estão naqueles dois decretos que estão até sendo mencionados lá na minuta da CNSC, mas o texto em alguns pontos ficou meio dúbio, né? Daí a galera que a gente estava avaliando, lendo conjuntamente algumas decisões lá assim do Supremo, né? E a gente avalia, ao menos inicialmente, né, que existe formas da gente sim migrar aí para os cargos novos, né, desde que se mantenha essa mesma remuneração e as nossas mesmas atribuições, avalia-se que existe viabilidade legal para isso ser feito e a ser mera mudança de nome. E essa discussão se vê em cima do quê, né?
com base em como foi negociado as vantagens de salário para quem está nos cargos novos de outras carreiras, né? E para quem está nos microcargos, né? No geral, a galera do microcargo fica em pé, que não é o nosso caso, a gente não está em pé, mas ao longo do tempo, né? Eventualmente existe o risco aí de dar uma doida no governo e de quererem dividir aí, né? Criar uma carreira dos técnicos em educação, outra dos analistas em educação, e a gente que está nos microcargos fica em pé. Então, houve uma assim, discussão aí de se há meios jurídicos legais para a gente migrar aí para os cargos amplos e avalia-se inicialmente que tem, né? Uma dúvida que também surgiu muito é que se vai ter um cargo de nível superior, mas que seja geral, mais ou menos igual o assistente em administração que hoje existe, mas a nível médio, né? A galera tem essa dúvida aí se vai ter. E localmente, né, a gente avaliou que se faz necessidade da gente fazer uma maior assim, discussão sobre esses temas. No final da greve, a gente volta para os nossos afazeres e muitas vezes a gente se assim, dispersa, né? Mas é aí que o governo usa essa nossa dispersão para ir enrolando, não fazendo o que deve ser feito. E é necessário, sim, essa maior assim, articulação principalmente devido a esse risco aí que a gente tem de pontos importantes, como o RSC não sair agora no PL, que deveria sair em outubro, agora nós já estamos na metade de novembro, não saiu. Eu já estou achando que vai sair uma MP aí, porque o Lula tem a PEC do Haddad, que o Haddad já disse que vai lançar essa PEC só depois da reunião do G20, ou seja, só lá em dezembro. Eu estou achando que vai ser uma MP uma do nosso aumento, aí não vai ser um PL agora. E isso nos dá, eventualmente, alguns riscos, né, da gente não ter aí o nosso RSC, né? E a discussão aí de todos os outros pontos. Mas, basicamente, as discussões que a gente teve aqui nas duas reuniões do nosso GT foram basicamente essas, né? Os riscos que a gente tem estando nos cargos, nos nossos microcargos, né? E a avaliação que a gente fez da viabilidade de mantendo os mesmos vencimentos e as mesmas atribuições, só mudar ali o nome do cargo, não ser o cargo do Rony, mas vamos supor que ele é assistente de administração. Aí ia ficar técnico educação barra assistente de administração, algo do tipo assim, para que nós migrássemos aí para esses cargos amplos. E uma discussão mais ampla aqui é que já tem há muito tempo mais da nossa região, isso não foi necessariamente discutido no nosso GT aqui, assim, em Belém, mas existe uma demanda que já foi até enviada para o MEC, que foi uma demanda que vários reitores, né, daqui da Amazônia se reuniram e fizeram um documento, né, é, é, cobrando aí os estudos de viabilidade do nosso adicional assim de difícil localização e também assim de fronteira, né? Existe um ofício que foi enviado ao MEC, foi assinado pelos reitores dos IFs da região norte, e esse é um tema que não necessita ser discutido imediatamente, até porque isso não está no nosso acordo de greve, mas seria relevante que a CNSC, ao longo aí dos anos, se debruçasse sobre esse tema. Então, basicamente isso, as discussões que a gente tem feito aqui no campo de Belém, a respeito das carreiras dos tais. Obrigado, Lindo. Obrigado, Rosinaldo, pela sua explanação. André, o microfone é seu. Esteja Boa à vontade. noite. Eu queria retomar um pouco sobre os grupos de trabalho, né, os GTs, sobre a carreira, que estão em discussão junto ao Sinasef, devido à nossa última plena, a 198 plena, que foi discutido. Então, o Rony explanou muito bem sobre o GT de desenvolvimento profissional, e aí eu queria só colocar alguns pontos, né?
um dos principais pontos discutidos foi a questão da limitação de, no máximo, 5%, ficar em gozo de licença capacitação, né? A nossa sugestão, o nosso pedido, que foi aprovado em pleno, é que tirasse essa limitação. E aí o Rony já explicou o porquê. E dentro disso, a gente tem a questão dos processos seletivos, que também foi pedido para retirar com relação aos afastamentos para qualificação, né? Hoje é exigido que a gente passe por um processo seletivo nas instituições, e o pedido que foi aprovado na plena foi que retirasse essa exigência de processo seletivo. A gente tem no acordo de greve a questão do incentivo à qualificação, que deixa de ser indireta. Então, todo mundo que tem um incentivo à qualificação indireta, a partir do ano que vem, a partir depois da PL, teria o direito a ter um incentivo direto. E com isso, houve uma discussão sobre retira-se ou não retira-se os ambientes organizacionais. E aí a gente, depois de uma discussão lá na plena, que também já tinha sido discutido no grupo, no GT Carreira, no dia anterior, permaneceu-se os ambientes organizacionais, mais uma revisão desses ambientes organizacionais. E isso não retirar os ambientes organizacionais seria para proteger o próprio servidor de, sem um ambiente organizacional definido, o servidor podia ficar a par de qualquer chefia para ir para qualquer lugar, né? De desvio de funções. Então, atualmente, eles são usados mais para dizer se você tem direito a uma IQ direta ou indireta. Só que isso vai para além. Além disso, tem os cursos de capacitação que a gente vai precisar fazer para as acelerações, e uma definição desses ambientes organizacionais foi colocado como importante. E aí, a necessidade de fazer essa revisão desses ambientes organizacionais. Isso o GT de Desenvolvimento está trabalhando. E aí é importante frisar também justamente essa flexibilização da gente em relação à ENAP. Eu acho que isso é um ganho muito importante, as instituições terem essa autonomia para não ficar dependente unicamente dos custos da ENAP. E isso é um ganho que a gente tem se a gente conseguir essa revisão. E aí existe também uma avaliação dentro desse GT, né? Os pontos a serem revisados é a questão da avaliação do PGD, que é uma das falas, né, para impedir as nossas 30 horas. Então, é importante que esse grupo de trabalho esteja trabalhando nisso. E com relação aos cargos, que foi uma das coisas mais explanadas pelo Rony, é importante a gente entender por quê. Porque cria-se 2 cargos amplos, mas a gente tem, assim como o Rosinaldo também frisou, que tomar cuidado com os cargos que já existem. Então, essa racionalização ela é importante, principalmente para quem está na ativa, para quem já está atualmente na ativa, para que a gente não tenha perdas futuras, né? E isso a gente tem que observar. Com relação ao RSC, o que já se tem, né, de trabalho, a gente já tem definido lá pelo GT RSC as diretrizes. E aí, né, está se trabalhando aos passos de definir os critérios e as pontuações para essas diretrizes. Então, esse trabalho ele está ocorrendo para que se defina documentação comprobatória, pontuação, entre outras coisas. Então, o trabalho ele está em andamento. Obrigada. Obrigado, Andréia. Bem, como não temos muitos participantes, mas o que nós temos eu acho que é muito qualificativo, quem desejar fazer pergunta pode ser ao vivo ou pelo chat. Antes que alguém pergunte, eu gostaria de frisar diretamente para o Rony uma pergunta que não foi citada. Como aqui no Sinasef Pará nós temos em base o Rego Barro, que é uma escola, e o Ciaba, que são escolas militares, não militar, pré-militares, gostaria de saber se tem alguma informação sobre o GT das escolas militares, Rony. Se você pudesse, se tem alguma temática, alguma sobre tal.
Obrigado, então, Johnson. O que que acontece? Com relação aos colégios militares, e aí a gente dialogando, escolas militares, dialogando mais ali especificamente com os técnicos administrativos vinculados a essas escolas militares, o que que tem ocorrido? O governo, ele não, nesse primeiro momento, não se mostrou disponível para que haja aquele termo de migração, né? Do pessoal do PGPE, que estão vinculados às escolas militares, para o PCCETAI, que é uma das demandas que existe para os técnicos administrativos das escolas. Para além disso, né, aí avançando um pouco nessa questão da discussão docente, existe aí um problema com relação à regulamentação da atividade docente, né, que o Ministério da Defesa ele não admite, né, essa regulamentação vinda por parte do MEC, que é o outro problema que a gente tem nessa discussão. Mas, assim, hoje, a proposta do Sinasef que a gente tem é que abra esse termo de opção, né, voltando aqui para os técnicos, do PCC, do PGPE, para que eles possam aderir ou não ao PCCETAI, entrar no PCCETAI, inclusive para aqueles que ainda não migraram do antigo carreirão lá para o PCCETAI. Né? Então, a gente tem essa opção, né, como um ponto de pauta, mas, no momento, o governo ainda não fez a abertura ou não se pronunciou ainda favorável com relação a essa migração. Ele quer fazer o levantamento de quantas pessoas seriam, quais seriam, para ver se há a possibilidade e qual seria o impacto financeiro dessa migração do PGPE, né, que existe ali para o PCCETAI. A princípio, né, para o pessoal que está vinculado às escolas militares, né, e também o pessoal ali da aeronáutica, né? No caso ali, que além do pessoal do Exército. Os da Marinha já estão ali vinculados ao PCCETAI, né? Acho que praticamente todos já entraram no PCCETAI na migração lá para 2025. Se tiver alguém, é porque Obrigado. ficou de fora na opção. Obrigado, Rony. Agradeço pela sua explanação e informação. Está aberto aos participantes as perguntas. 3 minutos, por gentileza. Podemos fazer em bloco e depois direcionamos para cada uma. Lindo. Só Diga, falando Rosinaldo. desse negócio de migração, está tendo uma movimentação dos servidores do MEC porque eles querem migrar para cá, né? Eu vi recentemente no Instagram lá do sindicato deles, estão fazendo uma forte movimentação. E segundo eu vi lá no Insta, o Lula disse que é para fazer. Então, se o Lula vier com o MEC para cá, né, tem que vir com a galera das escolas que estão vinculadas ao Exército para cá também, né? É isso, só para falar dessa movimentação que o pessoal do MEC envolvido aí, de vir com eles para cá para ser do PCC. Inclusive, é o mesmo plano de carreira, né? Os dois. Então, por isso que vai abrir a brecha. Obrigado, Rosinaldo. Continua aberta a franquia aos colegas que estão participando dessa nossa live. O A Robson meia está com mãozinha a levantada, o mão Robson. levantada. Boa Robson, noite a todos, a né? palavra, boa noite. Então, eu gostaria de perguntar ao Rony em relação à questão que é uma preocupação também do... Eu sou assistente de alunos do IFPA Campus Conceição do Araguaia, e aí tem essa questão da descrição dos cargos, né? Que ela está sendo produzida agora, nesse período. Na verdade, a gente vem acompanhando o processo, né? E essa descrição de cargos, eu acredito que é uma preocupação até no sentido já, digamos que contribuindo com a fala do Rosinaldo em relação à questão da criação dos cargos amplos. Porque, por exemplo, se a criação do cargo amplo, especialidade, assistente de administração, ela não tiver exatamente o mesmo CBO ou as mesmas atribuições que, pelo que eu vi, parece que o PCC-TAI ele é silente em relação a atribuições específicas, né? E ele não revoga todo o plano PUC. Bom, pelo menos é o que eu percebi, né? Ele só possui atribuições gerais. Então, se as atribuições do cargo, por exemplo, de assistente de administração,
para um enquadramento no cargo amplo, ela modificar, é possível que caia na questão do provimento derivado, né? Que é um impeditivo que o STF determina. Então, a minha preocupação é o seguinte: essas novas descrições, elas estão sendo produzidas, criadas a partir dos cargos amplos, ou ela vai valer para os cargos antigos que estão em atividade? Obrigado, Robson. Luciana, esteja com a palavra. Luciana, não estamos lhe ouvindo. Agora, Beleza, Luciana? Seja bem-vindo. Boa noite. boa noite. Então, foi falado sobre as 6 horas, né, para os tais, né, e foi falado também sobre o PGD, né. O PGD é uma grande conquista para nós. Só que o PGD, apesar de, desde 2022, que ele está sendo implantado, né, já caminhando, né, a passos bem lentos, ainda existe muito a questão da vontade da chefia imediata, existe muito a vontade de cada um, né? Quem tem mais, como se diz, quem ainda não está bem aceito por muitos, né? Ainda tem muita discórdia sobre isso, né? O PGD é muito bom, mas precisa ser melhor trabalhado, né? E às 6 horas é algo bem invisível que seria, ao meu ponto de vista, né, muito, muito melhor até do que o PGD, né? O PGD, ele impõe que você tem que estar às 8 horas, se for presencial, né, se não tiver ninguém no setor, né? Uma portaria cheia de controvérsias, né? Tem 2 instruções normativas, tem vários comandos, né? Mas ninguém se entende, né? Os próprios sistemas não se entendem. Mas aí eu queria saber mesmo, sobre as 6 horas, se vocês vão continuar lutando, né? Se é uma pauta ainda forte, né, para a categoria, porque eu vejo como ponto forte, né, sair dessas 8 horas e às 6 horas, e o PGD continuar tranquilamente. É, é, mas o PGD ainda precisa muito para melhorar, é isso. Mas eu quero saber mesmo das 6 horas, como é que está, né? Você falou que o maior impedimento das 6 horas é o PGD. E o PGD, ele não amadureceu até hoje. Ainda tem muitos pontos fracos. O sistema não funciona e tudo mais. É isso. Obrigada. Microfone, Rony. Eu ia perguntar se tinha mais alguém, né? Mas se não tiver, eu vou responder de trás para frente. Vou falar do mais fácil para depois chegar no mais difícil. Né? Com relação à questão das 30 horas, Luciana, o Sinasef ele tem como ponto de pauta essas 30 horas para todos os servidores. Inclusive, agora a gente está defendendo que essa 30 horas ela vire a jornada padrão. Né? Qual que é a diferença da flexibilização de jornada para a questão das 30 horas? Né? Flexibilização de jornada é uma concessão do dirigente máximo da instituição prevista no decreto 1590 e que a CGU e o TCU entendem que tem que ser pelos ambientes diretamente ligado ao ensino, né? É um novo entendimento que eles tiraram recentemente, que essa concessão dessas 30 horas tem que ser exclusivamente para esses ambientes diretamente ligados ao ensino, né, das instituições. E aí o Sinasef não, ele defende que essas 30 horas sejam para todos os demais cargos, né? Tirando aqueles que já têm redução de jornada específica, né? Como o jornalista, médico veterinário, que quando ele vai fazer uma dupla jornada, ele tem um salário diferenciado, né? Mas para além dessa redução específica, que essas 30 horas seja a jornada de trabalho padrão, né? Para que o quê? Caso, num futuro, né?
alguém revogue aí as questões do decreto, questão de regulamentação, aí a gente tenha como jornada padrão para todos os servidores, né, inclusive assistentes e administração, administrador, contador, que normalmente trabalham em ambientes que a CGU entende que não atende ao público, né? Esse aí em alguns pareceres que eles têm colocado, esses aí também possam, né, usufruir das 30 horas, né? Porque aí seria a jornada de trabalho seria 30 horas, não mais 40 horas semanais. Então a gente defende essa redução de jornada para o PCCETAI, até porque nossas instituições funcionam de manhã, de tarde e de noite, né? Então há uma necessidade de que haja esse rodízio e que haja essa melhoria também na qualidade das 30 horas. Com relação, e aí o Sinasef ele vai defender essas 30 horas sem discriminação, né, de que cargo é ocupado na instituição. Com relação ao PGD, há uma necessidade de haver um debate, né, mais aprofundado do Sinasef com relação a esse tema, que até hoje ainda não ocorreu. Eu faço o PGD aqui no Instituto Federal de Mato Grosso, percebo que o sistema que está utilizando, que estão sendo, o sistema hoje que é utilizado é o SWAP, né, para gerenciamento desse novo PGD, o PGD 2.0, as instituições estão utilizando muito ele. Ele está um pouco assim, ele não está muito de acordo com a regulamentação nova, né, que é o decreto do novo PGD, e aí cada instituição está fazendo esse PGD de uma forma distinta, né, não tem seguido um padrão geral, porque existe realmente muito receio, né, lembrando que o PGD hoje ele não é mais teletrabalho exclusivamente, ele também teletrabalho, né, ele tem o PGD presencial, tem o PGD em teletrabalho, podendo ser parcial ou integral, né? Mas, para além disso, né, ele é uma forma nova de gerir as instituições, né? Ele trabalha com administração gerencial, com um processo de mensuração e de metas e objetivos bem claros e atividades a serem atingidas no final de um certo período, não tendo mais a contabilidade de horas. E é por isso, né, que o governo fala que o PGD dá conta das 30 horas, porque na lógica que está no decreto, não haveria mais contabilidade de horas, e sim de afazeres, e aí o servidor, dentro da sua jornada ali, da sua distribuição de afazeres, ele conseguiria aí, com as ferramentas que nós temos de tecnologia hoje, desenvolver em menos tempo o mesmo trabalho que ele desenvolvia em anos anteriores. É essa a matemática que o governo joga, tá certo? Com relação às 30 horas e o PGD. Mas que há uma necessidade de a gente discutir ainda mais essa questão do PGD, em especial, né? Em especial os times volantes, né? Esse time volante, ele provavelmente ele vai virar uma pegadinha no futuro aí, né? Por causa, principalmente, dos campos mais distantes, né? E de outros órgãos, as capitais também, você podendo prestar serviço para outras instituições, outros órgãos vinculados ao governo federal, que também participem do PGD. Então, assim, existe aí todo um processo de análise que tem que ser trabalhado aí, né? Vide o nosso CNU, que os servidores não são mais vinculados às instituições, mas que nós deveríamos aí fazer um estudo melhor sobre o PGD. Com relação às 30 horas, Luciana, ela não reduz a questão do auxílio alimentação, porque para o serviço público, o auxílio alimentação ele não é vinculado à questão da jornada, né? Ele é vinculado à questão do trabalho, o dia de trabalho, né? Então, assim, se você for trabalhar 4, 10, 12 ou 20 horas, ou 12 horas, ele é vinculado ao dia trabalhado e não à jornada trabalhada, né? Ele não é um auxílio almoço, é um auxílio alimentação para você por dia trabalhado, né? Não é vinculado à alimentação, ou seria um, como se fosse ali um self-service, né? Que às vezes o pessoal das empresas faz, né? Vou pagar um almoço para o meu trabalhador. Inclusive o pessoal acho que era da aeronáutica, estava fazendo isso, mas já pararam de fazer. Acho que era a aeronáutica, que foi até denunciado no GT Carreira, né, Rosivaldo? Acho que lá atrás foi falado isso, com relação a isso, mas parece que pararam de confiscar o auxílio alimentação dos servidores. E aí, respondendo à pergunta do Robson, com relação à descrição dos cargos do assistente de aluno, na última plena foi definido lá, votado na última plena, que a descrição, que o Sinasef vai defender a mesma descrição que, que existe hoje, né, valendo para os assistentes de administração no PUCS, né? É uma descrição muito antiga, né? É uma descrição de 1987, né?
Entre os afazeres e atividades típicas do assistente de alunos está lá orientar os alunos nos aspectos comportamentais, assistir os alunos nos horários de lazer, preservar a integridade física dos alunos, encaminhar os alunos à assistência médica ou odontológica emergenciais, zelar pela manutenção, conservação e higiene das dependências das instituições federais de ensino, assistir o corpo docente nas unidades didático-pedagógicas com os materiais necessários à execução de suas atividades, executar outras tarefas de mesma natureza ou mesmo nível de dificuldade. Então, lá atrás, as atribuições dos assistentes de alunos eram essas, né, de 1987, e acho que foi atualizada pelo ofício 15. No entanto, existe no grupo de trabalho, houve uma proposta de aglutinar o assistente de aluno com um outro cargo lá, de auxiliar de técnicas educacionais lá, e juntar os afazeres. Né? A defesa que foi colocada na plenária foi que o Sinasef não mantém os assistentes de aluno em separado, para que haja aí uma possibilidade, né, de migração ou de fortalecimento aí, né, no caso de que, em um futuro muito próximo, possa haver uma judicialização para a equiparação salarial. Lembrando que os novos assistentes de alunos, isso aí já existe uma corrente favorável a esse processo, eles já serão contratados no novo cargo amplo. Tá? Os novos assistentes de alunos já serão contratados no novo cargo amplo. Os antigos, né, ele vai passar pelo processo de racionalização, como os demais cargos, e aí provavelmente ocorrerá a equivalência salarial. Né? Eu acho muito difícil que ocorra a mudança do nível, né, de A para B, B para C, C para D. Eu acho que essa mudança de nível, o governo vai ser bastante restritivo com relação a isso. No entanto, o Sinasef vai lutar para que haja uma boa racionalização e que a gente possa corrigir os erros do passado, né? Na forma como estava anteriormente, da forma como era classificado os cargos lá em 1987, a gente vai pegar os mesmos níveis de complexidade e atualizar, né? Porque tinha alguns cargos que eram de nível de complexidade de nível médio, que foram rebaixados aí no processo de mudança de carreira, e a gente quer que volte à complexidade do cargo da forma como era anteriormente a mudança da lei, tá certo? Mas, assim, para os assistentes de aluno, em um caso especial, o Sinasef aprovou defender a mesma descrição que existia anteriormente, né, para que não haja nenhuma manobra do governo para evitar que a gente consiga fazer essa equiparação salarial, tá certo? Que nem foi feito em outras carreiras anteriormente. Inclusive, Rosinaldo está aqui, lembra que a proposta do Sinasef Mato Grosso, né, Rosinaldo, era criar uma tabela de equivalência dos dois macrocargos, criar uma tabela de equivalência com equiparação salarial de todos os níveis, né? E aí, que nem foi feito no Judiciário, que nem foi feito na Polícia Rodoviária Federal, a gente tinha essa proposta lá em 2022, 2023, né? E parece que, via de regra, ela está rodando aí pelo governo, aí, indo e voltando, né? Mas a vontade nossa é que a gente possa fazer a equiparação salarial e as correções necessárias com a racionalização, tá certo? Mas a gente tem como ponto de pauta já definido a manutenção das descrições dos assistentes de aluno e vamos colocar isso no grupo de trabalho. Lembrando que nesse grupo de trabalho nós somos 2 votos, tá? De 10. Então, assim, a gente tem que convencer os demais colegas a manter isso, mas o pessoal do governo está bem favorável com isso, tá? O pessoal ali não falo do governo, da bancada institucional, estão bem sensíveis a essa questão dos assistentes de alunos. Rosinaldo? Sobre esse ponto, Rony, assim, porque a gente estava aqui discutindo sobre esse negócio de afazeres, atribuições, né? Na prática, a gente não tem as atribuições do Púplice, né? A gente aplica porque é o que tem. Mas com a 11.091, né, eu não sou advogado, mas eu acho que o que está valendo basicamente é o artigo 8º lá, né? Porque aquele regulamento nunca foi feito, porque tinha lá o ofício que foi derrubado. Então, é, eu entendo que é necessário ter não mexer, né, nos assistentes de alunos, embora eu acho que essa atribuição mesmo, assim, de fato, nem vale, assim, né? Porque não foi editado nunca o regulamento, né? Vai ser feito agora, né?
A Marlene tá com o microfone ligado. Licença, Rosinaldo. Marlene, poderia desligar o seu microfone, por gentileza? Assim, é a primeira vez você organizar a casa. Vixe, mas é espaço de oficinas. O administrador aí pode fechar o microfone dela, o administrador da sala. Mas é basicamente isso, né? Eu imagino que na prática, assim, a gente tem somente aquelas atribuições do artigo 8º, porque o regulamento, né, dos específicos nunca foi feito de fato. Tinha aquele ofício que foi derrubado, e eu acho que agora que vai ser feito, né, com essa ação aí, da CNSC, que vai ser feito de fato essas atribuições específicas aí, do cargo. Eu vou te mandar assim, no privado aí, Rony, alguns requisitos que eu acho que foi até o Gilmar Mendes que fez, que tu pode mudar aí o nome de um cargo sem que isso seja ascensão funcional, né? Basicamente, ele fala que tem que manter as mesmas atribuições. Logicamente, pode mudar algumas coisas, né, para modernizar, não precisa ficar lá escrito máquina de datilografar, né, dá para mudar para os termos mais modernos, mas a ideia é manter a base ali, né, daquelas atribuições. Eu acho que até com os assistentes de alunos daria para fazer alguma coisa mantendo a base, né, central ali, originária do Pux, né? Mas enfim, esse é outro papo. Mas o Gilmar Mendes ele elenca ali alguns pontos, ó. Tem que ter o mesmo núcleo das atribuições ali e o mesmo vencimento. O nome é mera mudança de nome. Aí dá para. E é o que eu acho que a gente avalia, né, que dá para ser feito. A gente ir só mudar o nome dos nossos cargos para ir aí para esses cargos amplos e ficar ali junto com os demais. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Só para Eu gostaria complementar de essa fala falar, do. Lindo. Só um Robson, pouquinho, Robson. Eu posso só complementar a fala do Rosinaldo Então, aqui, Robson, antes de tá, você fazer a pergunta aí, beleza. rapidão. O que acontece? Realmente, Rosinaldo, só para fortalecer o que você colocou aqui, nós trabalhamos na descrição de todos os 300 cargos do PCCETAI, entendeu? Tá tudo nesse novo decreto que vai sair, porque a gente não poderia deixar sem fazer. Porque o que a 11.091 não tem nada. Então a gente pegou, atualizou as descrições lá de 1987 para as novas e fizemos a descrição do nível A, B, C, D e E, de todos os microcargos, entendeu? Então deve sair junto com esse decreto um anexo a mais para regulamentar. E é nessa jogada que a gente fez a equiparação dos assistentes de aluno, entendeu? O que está na descrição está no novo, e assim a gente fez com todos os cargos ativos, tá certo? Que aí para haver essa possibilidade aí. Eu acredito que quando a gente mandar para o MGI, deve haver uma análise criteriosa deles desse negócio, mas nós ali da bancada sindical, junto com a bancada ali institucional, nós estamos bem alinhados com relação a essas questões aí, de tentar aí criar esses mecanismos que a gente possa aí futuramente aproveitar, tá certo? Robson, você com a palavra. Então, pessoal, em relação a esse assunto, Rony, Rosinaldo e os demais colegas que estão acompanhando aí, o que que acontece, né? A gente não pode ter uma avaliação restritiva da normativa, né? Nós temos uma decisão também do STF que o enquadramento dos servidores eles sejam pelo nível de escolaridade. E quando você analisa, não pode ter a mudança de letra, né, de C para D por causa da remuneração. Ué, mas pode manter esse servidor aqui na C com o nível médio, entendeu? Então, quando você analisa um determinado embasamento jurídico só por uma via, a gente pode recair sim e ficar naquela de ser uma ascensão ou de ser um provimento derivado. O que a gente trabalha, assim, os assistentes de alunos defendendo o grupo como um todo, Rony, Rosinaldo e demais colegas, é no sentido de que nós não estamos pleiteando uma ascensão
de C para D. Nós estamos pleiteando o retorno do cargo ao nível que era anteriormente. A gente era intermediário comparado aos assistentes de administração aí que estão na ativa, né? Era de nível intermediário e com a mesma remuneração. Nós tínhamos a mesma remuneração dos assistentes de administração. Então, hoje, nós não é uma questão de ascensão, de provimento, que pode até ter uma alegação em cima disso, mas quando nós temos esse conhecimento técnico de que essa mudança ela é possível, uma vez que você tem lá uma decisão do STF dizendo que os cargos eles devem ser agrupados, por exemplo, por escolaridade, então a gente precisa sim que o sindicato nos defenda e leve as propostas com as atualizações de letra, inclusive, né? Não só a questão das atribuições. Eu fico muito triste, Rony, quando a gente escuta para futuras brigas judiciais. Não, nós queremos a atual briga sindical, entendeu? Porque briga judicial já é possível, mas é uma briga daqui 10 anos, que pode sair, daqui 15 anos, 20 anos, e nós temos colegas que teve esse prejuízo efetivo em contra-cheque, que, por exemplo, tem uma colega do Amazonas, Simone Rosa, ela entrou em 1990, e quando ela entrou no cargo, ela teve o cargo, o edital do concurso dela exigia ensino médio profissionalizante na área de o antigo profissionalizante na área da educação. Não me recordo agora. Mas, inclusive, tem essa documentação para a defesa dessa racionalização. Em relação a uma situação que o Rosinaldo colocou, até de racionalizar os cargos do D para o cargo técnico amplo D, racionalizar os cargos de nível E para o técnico amplo E. Aí entra no discurso, né, que eu já ouvi em relação a isso. Por exemplo, nós temos o discurso no sentido de que o governo não aceita discutir cargos extintos. Então, quando o governo criar os novos cargos, vai extinguir os antigos no PCCTAI? Essa é uma dúvida, né? Se vai extinguir, vai aceitar discutir o cargo do Rosinaldo, hoje, que está no atual PCCTAI? Será se a criação por meio do PL, mais o decreto com as atribuições dos cargos amplos, quando o PL bater lá, que for aprovado, não vai extinguir os cargos antigos, extinguindo, o governo vai aceitar colocar o cargo do Rosinaldo lá no nível, né, Rosinaldo? Vai aceitar migrar para o analista novo? Então, é essa situação aí que fica uma incógnita, né? Porque se o governo não aceita discutir os cargos antigos do PCCTAI, que estão lá no nível C, que são extintos, vai aceitar quando extinguir os demais com a questão da finalização do PL lá pela Casa Civil. Então, essa é a minha contribuição aí para a reunião de hoje e fico por aqui. Obrigado. Agradeço, Robson. Nobre Rony, só para complementar uma pergunta que oriunda dos colegas que estão fazendo essa pergunta há muito tempo, aí eu gostaria até de dar uma de advogado do diabo. Vou te colocar numa sinuca de bico. A respeito daquele, não ri não, que o negócio é muito sério, a respeito daquele famigerado ofício da Papa lá da Fazuba, que nós também temos Papa no Sinasef, mas nosso Papa é mais tranquilo, e oriundo ao questionamento que o governo fez sobre tal, para dando aqueles informativos, ele questionando tópico por tópico que ela solicitou lá, até inviabilizando a tramitação da RSC, quer dizer, até extrapolando o findouro da própria RSC dos docentes, que não regra essa situação, oriundo que até entendi
como é que chama, a essência da coisa, porque se os colegas não sabem, a FASUBRA tem um índice de aperfeiçoamento em doutorado dos técnicos dela, quase que a sua maioria, são poucos que não acargaram a tal pleito. E ela mencionou isso, no caso ela também tem um doutorado, na sua maioria ela queria extrapolar, no caso, quem tivesse doutorado ganhasse pós-doutorado, o qual não rege a RSC dos docentes. Eu gostaria só, se tu tens uma ênfase, o governo deu essa situação só para a direção do sindicato e não foi polarizado essa questão aos associados. O governo, a FASUBA respondeu aqueles questionamentos do governo? É essa a pergunta, Nobre Robson. Rony. O que acontece? A FASUBRA encaminhou um ofício tanto para a CNSC quanto acho que para o MGI com relação a essa questão dos TAI doutor. Né? A CNSC já mandou uma resposta que, conforme a minuta elaborada no próprio antigreve, né? Não vou nem falar nem durante a greve, foi antes da greve, foi elaborada a minuta de RSC, de tudo lá, e foi encaminhado para o governo já tudo pronto e aprovado. Entendeu? Que não tinha receita do doutor. Aí depois da greve apareceu esse imbróglio aí da questão da RC do doutor. Eu não tenho, né, conhecimento de resposta do MGI sobre esse assunto, essa resposta oficial. Não tenho conhecimento, não sei se eles se pronunciaram. Mas a regra era que se fosse discutida em 2025. Inclusive, esse foi um dos senão que eles colocaram para essa regulamentação sair agora nesse período. Assim, já que não há ainda uma compreensão mais ampla com relação ao assunto, vamos discutir isso de uma forma mais tranquila a posteriori. Então, por isso que até acredito que o governo já tinha essa intenção de discutir essa questão da RCC e jogou para 2025, né? A gente não sabe, não tenho certeza, porque, como eu disse anteriormente, nós não tivemos acesso à minuta que vai ser encaminhada ao Congresso das reestruturações da carreira, do projeto de lei que vai mexer nessas mudanças da nossa carreira, e aí fica tudo só na análise de conjuntura e na especulação, né? A gente não tem como fazer um senão aí, a não ser com base na resposta da CNSC, que já diz que o que foi encaminhado e a única proposta válida que tínhamos até o momento do termo de acordo era a proposta do Sinasef, que inclusive já tinha sido encaminhado lá em 2015, lá atrás. Então, como não havia proposta diferente, foi com base naquilo que foi encaminhado e era esse o entendimento final da CNSC, tá certo? Por mais que a companheira fazia parte, mas acabou assinando ali aquele ofício que gerou esse certo problema com relação a essa questão dos tais doutor. E pegando um gancho na fala do Robson, quando a gente fala assim, Robson, da questão da judicialização, a gente não está fugindo da luta, tá? A questão é que o sindicato faz uma luta e essa luta ela não é do sindicato, é de toda a categoria, né, no sentido de garantir de tudo e qualquer forma possível, né, que a gente possa galgar as nossas expectativas, né? Se não for de forma tranquila, que a gente está tentando dialogar por dentro das comissões, inclusive foi o que eu falei, existe já um entendimento, né, com base até da bancada institucional que participa da CNSC, que há essa possibilidade de ascensão aí, né, com base nas descrições que já foram colocadas lá, que são iguaizinhas, vou falar aqui, como se é copia e cola, entendeu? Só que o que acontece? Entre a vontade do MEC e vou usar um termo aqui meio pejorativo, e a sacanagem do MGI, a gente entende que o MGI vai tentar dificultar o máximo possível, né? No MEC, a gente já tem acordo, entendeu? Então, nessa parte, o sindicato já está tranquilo. Agora, o problema é o lado de lá, né? O outro lado da mesa, que já tem dificultado por várias vezes as nossas discussões. E é por isso que eu tenho colocado, assim, na última instância, se por dentro da estrutura sindical a gente não consiga e aí é mobilização, gente, não adianta que não vem fácil, né? Aí sim a gente vai ter que buscar outras vias construídas, né, durante esse processo aí que serão as vias judiciais. Mas a gente não está fugindo à luta de forma alguma. Inclusive, a gente tem dado todo o suporte possível, né, com relação a essa questão, porque eu acredito que é um caso atípico,
né? Inclusive, são servidores que são contratados até hoje num grau de perda salarial aí considerável, né? Que a gente tentou fazer equiparação juntando o C com D, mas o governo, mesmo assim, resolveu dar um golpezinho, né? Que aquilo ali já bem ou mal resolveria o problema, não resolveria a questão da letra, o que não faz diferença, se o salário for igual, não importa a letra, né? Mas que o governo resolveu colocar para baixo, né? Por causa daquele 1% vagabundo lá, que todo mundo sabe, né? Que apareceu do nada no acordo de greve. Mas a gente não está fugindo da luta, né? Inclusive, estamos bem atentos com relação a isso. Só que essa luta é de todo mundo, né? A gente tem que entender que, como eu sempre tenho falado, no GT nós somos dois. Na CNSC, nós somos três. No de universo de 16, né? Lá há um consenso com relação a essa questão do assistente de aluno. O problema é o outro lado da mesa, é o MGI. Quando chega no MGI, é que a gente encontra sempre o problema, né? Que aí a gente vai ter que superar, né? Ou superar no acordo ou superar na luta. É as únicas formas que nós temos hoje, né? De levar essa questão para frente. E eu acredito que o GT Racionalização vai ajudar bastante, né? Com relação a essas questões, que parece que o governo está bem disposto a andar com esse GT. Eu acredito que provavelmente alguém do MGI vai participar dele, tá certo? Porque é um GT muito polêmico e eles não vão deixar assim passar em branco, que nem foi esse GT de reenquadramento dos aposentados, que já está gerando polêmica, né? Que além disso, a gente tem o problema dos enquadramentos dos aposentados. O Lidon Johnson sabe muito bem disso, da sacanagem que foi lá em 2020, lá em 2005, né? Nem me lembre disso, nem me lembre disso. E além dos assistentes de alunos, a gente tem, né, uma demanda muito forte aqui no campus. Acho que a gente tem dois que são auxiliares da área de assim, enfermagem, né? São pessoas que também foram contratadas com nível médio, né? E daí estão lá no nível C, né? Mesmo tendo nível médio, eles têm aí se mobilizado também nacionalmente, juntamente com os assistentes de alunos, né? Que são uma força aí muito grande dessa luta que já tem literalmente décadas aí, né? E que ao longo de idas e vindas não está resolvendo, né? E muitas vezes, eventualmente, a judicialização, né, é um meio, né, para tentar se resolver quando depois de muitos anos não se resolve no meio das negociações assim administrativas, né? E só lembrando Pois que bem, Hein, Lindi, só para finalizar aqui, a racionalização, é pelo que a gente verdade. está percebendo, vai ocorrer de fato agora. Então vai ser uma mesa que a faca vai correr para tudo quanto é lado, entendeu? O governo cortando para lá, a gente querendo racionalizar, pegando os cargos antigos e juntando da forma como era anteriormente, mas é certeza que vai ter atrito. Essa vai ser a maior mesa de atrito que vai ter nesses próximos períodos aí. O que vai sair de tapa nessa mesa não vai ser pouco, tá, gente? Só para deixar bem claro para vocês aí. E daí, Rony, eu estava fazendo um estudo isso antes da greve, né? Eu estava fazendo o GT assim estadual. E daí, antes do PUC, se tinha diferença de salário até entre o nível E. Tinha o nível E1, nível E2, e dali tinha ali uma assim, diferença de salário. E só no nível médio, né, que era o nível assim, intermediário, eu acho que tinha 5 níveis, cinco subgrupos, né? E daí tinham diferença de salário, às vezes ou na entrada, às vezes no final, né? Um não chegava ao nível que o outro chegava, era uma bagunça que essa bagunça veio para cá, para assim, o PCTAI. Eu acho que vai ser resolvido agora com esses dois macrocargos, né? Fica mais organizadinho ali e tal. Mas essas diferenças de salário dentro da carreira e dentro dos níveis, né? A galera que era nível médio ali já tinha algum nível de diferença de salário, ou um entrava mais na frente do que o outro, chegava no mesmo ponto, mas existia algum nível de assim, diferenciação ali. E na nossa própria 11.091, a gente vê, né, essas diferenças. Lá no final dos anexos, a gente vê lá que tinha nível superior 2, tinha nível superior 1 ali, né? Daí tinha diferenças ali, assim, de salário. Mesma coisa nível médio, né? Eu tô vendo aqui era de 1 a 4. Então,
tinham diferenças e que ao longo dos anos foram melhorando, foram tendo ali alguns ajustes, mas é a baguncinha que até da própria formação do PUCRS, né? Antes das universidades tinha uma ruma de forma de contratações, tinha a galera que era assim estatutária, tinha um seletista, tinha o cara do recibado, e daí veio a Constituição e teve que dar uma organização disso, mantendo os direitos que essas pessoas já tinham, e daí foi, foi arrumando do jeito que dá e foi fazendo essa bagunça ali que se manteve, infelizmente, com o artigo 5º lá, né, da nossa Lei 11.091, que organiza os cargos de acordo com fatores subjetivos, né, esforço físico, dificuldade, tem todas essas questões aí que o Robson falou que seria muito mais fácil se fosse só por nível de escolaridade, já estava tudo organizadinho, mas não, eles meteram lá o artigo 5º que tem essas diferenças e que deu a bagunçona aí que a gente tem, que desde 2005 se tenta organizar, mas não depende só do lado daqui, né, assim, dos trabalhadores, depende do lado de lá, do governo também, né? É isso, lindo. Pois é, só para contextualizar, que falaram muita coisa e algumas tocaram em mim, porque eu acredito que o da instância maior, mais velha, cultuado, sou eu. Não ri não, Rony. Então, para vocês verem como é difícil labutando até agora. Eu comecei como artífice de arte gráfica, mecanógrafo, para chegar a técnico. Aí vocês agora já estão discutindo só a parte da migração. E eu não, que vinha acaboçando A1, A2, A3, A4, A5, e chegava na situação, quando entrou os S, que era S1, S2, S3, S4, S5, quando passava já estava estagnado, quer dizer, não tinha como progredir. Tá? Então, vocês vão salutar, espero que, de fato, essa carreira saia e vocês possam ter bom proveito, que eu já, como diz, já estou saindo e quero, sim, ter uma aposentadora digna de que possa fazer jus ao meu tempo de trabalho, né? Como se diz na labutação, gozar o proveito da família, tirando os consignados, é claro, né? Mas foi muito salutar. E, Rony, uma recomendação. Já que vai ter toda essa briga, dá um corte no cabelo, que isso vai te prejudicar muito nessa briga lá na mesa. Ah, o Rosinaldo está dizendo que não. Então, dele, pô. Tem que fechar o cara. Ele se defenda com a cadeira, igual o da Atena. Bem, pessoal, agradeço a todos, a Rony, a Rosinaldo, a Andréia, por participarem, tirarem um pouco desse tempo, que eu sei que é corrido, a gente deixar a nossa labuta para participar, e os colegas que participaram, tanto com as perguntas como assistindo, tá? Queria deixar também um agradecimento à nossa secretária Aline, que, por nós estarmos aqui, ela está dando toda a assistência técnica, direto, senão a gente não poderia estar suprindo, e além do horário que ela já ultrapassou, das 18 horas, claro, será remunerada provavelmente. E não poderia deixar de, mais uma vez, Rony, um abraço, bom lhe ver, tá? Força, Rosinaldo, um amigo sempre, Andréia, tá? E todos que participaram, se for denominar os Jefferson, Robson, todos que assim, Ivo, agradeço muito, porque são essas pequenas coisas que fazem a gente tornar a unidade dos técnicos administrativos. É como eu sempre digo, não vamos nos fragmentar, vamos nos juntar e teremos isso. Temos aí a prova greve, que ninguém sabia quem era técnico administrativo. Hoje em dia, até perguntam, ei, vocês são técnico administrativo? Como é que... Então, é isso. Então, é juntando que a gente, unindo, que temos as forças. Muito obrigado a todos, meus queridos. E um modo de final de semana e um feriado, né? Na sexta-feira. Um abraço a todos e todos ficam com Deus. Ronizinho, vai descansar, meu querido. Depois da estrada, Obrigado a todos deixo aí. a voz Um para vocês, abraço. se quiserem a complementações. Obrigada Amanhã a nós estamos em todos. outro campus aqui. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até feriadão aí. Pode falar, Rony.
Ficou emocionado? Eu não, eu vou sair daqui, vou para casa e amanhã cedo eu vou para outro campus, mais 400 quilômetros de viagem. Não quero nem saber. Eu já estava do outro lado, agora a gente sabe como Um é. abraço, Mas é amigo isso. Lyndon Johnson. Abraço, meu querido. Querido Sadinho, um abraço. Parabéns, parabéns pela Muito condução da obrigado, meu querido. reunião. Muito obrigado. Agradecimento e parabéns é para todos nós. Um abraço a todos e a todos. Aline, pode desligar, por gentileza.